Isso já está em direto. Aqui. Creio que sim. Teresa, boa noite. Olá, Yolanda, boa noite. Comigo hoje tenho aqui a Teresa Bozoni, que nos vai contar um pouquinho sobre o seu percurso, que está recheadinho de boas memórias, e do seu projeto bem conhecido, Pinhão. Boa noite, Teresa. Agradeço desde já por ter aceito o convite, estar aqui comigo hoje. Vamos falar, vamos conversar, né, uma bela conversa sobre um assunto que nos é muito querido, né, a educação e a infância. E também um bocadinho das suas intenções, da sua abordagem, que eu acredito não ser muito comum, uma abordagem diferente, é uma abordagem consciente também, na área da infância, neste caso da educação de infância. Por isso, eu só venho agradecer o facto de ter aceito este convite. Vai-nos começar por contar, Teresa, um bocadinho como é que isto começou tudo. Oh, Yolanda, primeiro tenho que lhe agradecer também, porque pelo seu papel nesta divulgação destas práticas que vão fazer mudar a escola, que é uma necessidade urgente, porque no outro dia li uma frase que me fez pensar muito, que era se algum médico em 10 doentes só conseguisse tratar de 2, o que é que seria? Um veterinário que só conseguisse tratar de 2 animais em 10, e nós na escola muitas vezes só conseguimos tratar 2 crianças em 10, e as outras 8 perdem tudo, as suas qualidades e as suas coisas, e ficam sem sentido na vida. E por isso eu acho que nós temos mesmo que pensar o que é a escola e o que é que nós poderemos fazer para que as crianças se sintam todas incluídas e que possam todas dar o seu melhor. Pronto, eu acho que isto tudo começa antes deles nascerem, não é? Ok, e então... Agora só assim uma curiosidade, é assim, a educadora de infância, sempre foi um sonho, desde pequena, ou como é que surgiu aí o bichinho? Olha, pode ter crescido porque a minha avó era muito amiga da Maria Ulrique. Eu desde pequena que me dava com a Maria Ulrique e que sempre ouvia ela contar histórias sobre a escola dela e sobre a educação de infância. Depois, eu na minha adolescência, deu-se o 25 de Abril e nós éramos 5 filhos e tivemos que nos fazer à vida. E eu comecei logo muito pequena a fazer babysitter. E eu acho que foi daí que me veio também este gosto. E eu, quando foi a altura de escolher, tive 2 hipóteses. Pensei na minha cabeça em 2 coisas. Uma, ser educadora de infância, outra, ir para a educação física, porque sempre fiz desporto e também era outra coisa que eu gostava. No fundo, se calhar, fui mais para a educadora porque não tinha que tirar o 7º ano, logo com 16 anos. Sim, foi. Era bacharelato e podíamos ir com o que é agora 9º ano. E pronto, eu por acaso tirei depois do 7º, que era o 7º, era o 11º, Primeiro, talvez. 11º. Tirei, mas não tirei completo, porque também foi mesmo no ano do 25 de Abril, que para vocês já foi há muito tempo, para a maior parte das pessoas, mas para nós não foi uma grande confusão entre greves e coisas, de maneira que eu, quando acabei o 11º, que era tudo com passagens administrativas e coisas no género, mas resolvi ir para a Maria Ulrique porque estava mais organizado e porque era uma área que a mim me dizia muito. E foi por isso... o ter ido, apesar de ter tido um bocadinho uma luta do meu pai, que não estava nada de acordo, mas depois me dizia sempre: eu não percebo porque é que você quer ir para a educadora de infância, passar o tempo todo a limpar rabos a crianças, não percebo.
mas não faz mal. Depois casa-se e deixa de trabalhar. Porque, na verdade, era uma coisa que acontecia muito. Era o percurso. E então, a nível da escola que frequentou, acabou por ficar na escola da Maria Luís, certo? Tirei o curso na Maria Ulrique, mais tarde fiz um SESI, que era porque nós acabávamos com bacharelato e depois o SESI dava uma equivalência ao mestrado e que gostei imenso de estudar, depois de ter anos de prática e de ter outra motivação que não se tem em pequeno, e foi uma experiência muito boa. Tenho muita pena que a escola da Maria Ulrique tenha acabado. Com que idade é que a Teresa pegou no seu primeiro grupo? Que idade é que tinha 19 anos acabados de fazer e era uma garagem de um carro onde eu tinha 30 crianças e não tinha ninguém para me ajudar. E foi uma escola porque eu tive que... Quem me poderia ajudar? Eles, as crianças. E foi daí que eu comecei a perceber todas as capacidades que eles tinham e da autonomia que eles eram capazes de ter. Que eu acho que no fundo foi uma coisa que me acompanhou sempre na vida. Foi dar-lhes autonomia e acreditar neles, que eles conseguiam fazer. Ou seja, eu acho que foi daí que veio. A autonomia começou por ser trabalhada por uma questão de necessidade, não é? De necessidade completa. Eu tinha 30 crianças, 30, num sítio que não havia espaço nenhum. E foi uma experiência e uma lição e uma escola de vida para mim, porque não havia nada que nós não fizéssemos, eram outros tempos, mas quando era preciso, as crianças era preciso cola. Eu estou a ver um que era o Jorginho, eu estou a ver, eu dizer-lhe, Jorginho, vais lá acima buscar cola. O ir lá acima era atravessar para aí 2 ruas, mas como ele vinha sozinho para a escola, não havia grande perigo, não é? Havia a nível de tráfego também era menor, ou seja, a vida também era mais... E também era um sítio onde toda a gente se conhecia, era mesmo ao pé do Estoril, mas era uma terra que toda a gente se conhecia. E pronto, mas mesmo ali, com essas 30 crianças, eu pegava no grupo e ia passear com eles. Havia lá uma serra ao fundo, íamos para lá passear, íamos para lá estar. No fundo, já nessa altura eu sentia o bom que era estar com eles, e estar a olhar para eles e a ver as coisas que aconteciam. E pronto, eu ia com eles e eu nem sei como é que acreditavam e como é que me deixavam fazer, porque eu tinha 19 anos. Eu ia no verão, cada criança levava uma moeda para pagar o bilhete da caminhonete e íamos todos sozinhos para a praia de Cascais. As crianças todas, e lá ia, e nunca aconteceu nada. Eles eram super responsáveis porque tinham essa responsabilidade. E nesses passeios só aconteceu 2 coisas. Uma vez fomos perseguidos por uma cabra e eram crianças a fugir por todos os lados. Não aconteceu nada pior que isso. E houve outra vez um que se magoou e lá vim eu com esse alcoólico, os outros todos atrás de mim. E pronto, mas são coisas que acontecem e que claro que nós temos que prevenir o perigo e temos que prevenir o risco, mas o risco é uma constante da nossa vida. E nós não podemos deixar de fazer as coisas só a pensar no risco. Temos que prevenir, temos que prever os riscos, tentar evitá-los, mas não vamos deixar de viver. Não deixar de fazer. E depois, avançando um bocadinho, quanto tempo é que teve mais ou menos dentro desse contexto e com essas condições, mais ou menos, Teresa? Tive à volta de 6 anos. Aliás, 6, 7 anos. A minha vida é muito, muito marcada por círculos de 7 anos, não sei porquê, mas acontece. E depois, nessa altura, criou-se uma realidade em que eu teria algum dinheiro para investir, para fazer, e pensei logo em fazer uma escola. E começámos, éramos 3 educadoras, muito amigas, uma delas acompanhava-me muito nesse meu primeiro emprego, ela ia lá muitas vezes era bastante mais nova do que eu, ia lá porque também acabou por tirar o curso de educadora, e começámos a fazer o Pinhão. Começámos com 4 crianças, foi um bocadinho difícil ao princípio, mas aos poucos, ao fim de 2 anos, tínhamos o colégio cheio e tínhamos bastante procura. Claro que nessa altura
o colégio não tem nada a ver com o que é hoje, o colégio tem 37 anos, sempre, desde o primeiro dia, nós fomos passear, sempre pusemos as crianças em contacto com a natureza, sempre o recreio foi uma parte muito importante da escola. Claro que também tinha umas partes mais tradicionais, havia fichas, tínhamos muita coisa de... uma coisa que eu chamo hoje em dia, que é formatar as crianças, não é? Porque eram outros tempos e tinham que estar sentados. Agora, enquanto que eu hoje em dia não me preocupo nada que as crianças estejam todas sentadas, eu aceito que uma criança que ainda não é capaz de estar sentada, que esteja a ver o que se passa, porque sei que passado pouco tempo ele vem ter com o grupo, ele vai, desde que seja motivante, não é? O que se está a passar ali. Aqui tem a ver um bocadinho esse respeito pelo ritmo, né? pelo seu tempo, né? A questão do tempo da criança e o tempo do adulto. Sim, né? São diferentes. Completamente diferentes e, por exemplo, nós não nos passaria pela cabeça, nessa altura, que houvesse crianças que quisessem ficar no jardim em vez de vir para dentro da sala, e nós hoje em dia é uma constante, não os forçamos, não os obrigamos, e ao fazer isso, passado pouco tempo, eles querem vir, porque querem participar. Está-se ali a passar qualquer coisa, eu vou ver o que é que lá se está a passar, e pronto. E depois pode haver dias que ele não queira, e que esteja mesmo a precisar, e que esteja no meio de uma brincadeira e não queira acabar aquela brincadeira. Não é um drama que isso aconteça. E as crianças, quando se sentem assim tão respeitadas, eles vêm e eles são calmos, e quando lá estão, eles estão, não é? Porque nós muitas vezes vimos as crianças numas conversas do adulto intermináveis e que está cada um a olhar para o seu lado, cada um está-se a abanar, cada um está morto para sair dali, não é? Não está lá, mas não está presente, a questão da presença plena, né? Acabam por não estar, está o corpo, mas possivelmente a mente não estará lá, não é? Não está mesmo. E não só não, eu acho que não só não está, como está a fazer sentir irritado e em vez de ser uma coisa positiva, torna-se numa coisa negativa. Eu acho que o caminho não é por aí. Pronto, também o fiz, também... Claro. Pois, era isso que eu estava a reparar, Teresa, e é interessante perceber que, na verdade, o facto de se ter feito de uma forma não significa que vou fazer a minha vida toda da mesma maneira quando eu percebo que se calhar já não faz sentido, não é? Eu aí tiro o chapéu, se tivesse nesse sentido de autenticidade, de certa forma, uma autenticidade na docência, no sentido de deixou de fazer sentido, deixa-se de fazer dessa maneira. Vamos pensar de que maneira é que podemos fazer. Nem toda a gente faz isso. E eu digo sempre que é um bocadinho o síndrome da Gabriela. Lembra-se daquela novela que era a Gabriela? Que é, eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. E não pode ser. Não, e cabe-nos a nós que estamos na escola esta mudança, não é? Não podemos estar à espera que seja o Ministério, que seja o diretor da escola, que por acaso lá sou eu, mas pronto. Mas quando não era, também... Não é? E dizer, é impossível, os pais, os diretores, nós estamos na sala, não é? A sala é nossa. Nós podemos, se calhar não podemos mudar tudo de um dia para o outro, mas nós podemos começar a mudar. E quando nós mudamos um bocadinho, as outras pessoas também ficam a ver o que é que se está a passar naquela sala, que está-se ali a passar qualquer coisa. Curiosidade, criar aqui uma certa curiosidade também de saber o que é que está ali a fazer. Não é? E os próprios... Olhar para a criança, né? Olhar para a criança e perceber que faz sentido aquela mudança. E que é bom, e o que é bom para as crianças, que é a primeira coisa que tem que acontecer, é que seja bom para as crianças, torna-se bom para nós também, não é? Porque o não termos que nos zangar, o não haver castigos, o haver um diálogo, essas coisas todas, para nós também nos facilita imensa a vida, não é? Eu dizia sempre que a coisa que mais me cansava era zangar-me. Nos dias que eu me zangava, que normalmente era porque eu não estava bem, era os dias que eu ficava mais cansada, porque se eu estivesse bem, conseguia-se conversar com as crianças, conseguia-se falar e tudo.
Pronto, e cada vez isso se passa mais. O não termos que nos zangar, o haver diálogo, o observar e o saber porque é que aquela criança naquele dia está mal ou porque é que aquela criança não está bem, há sempre uma razão. E há sempre uma razão, e se nós observarmos, e se ele se sentir acolhido na sua tristeza porque as crianças, normalmente, há duas coisas para as crianças não estarem bem, ou têm medo ou estão tristes. E acontece muito no princípio quando é a fase das adaptações, que há sempre um que morde, há um que é mordido, há um pai que vê o filho a ser mordido, há um pai que vê o filho a morder os outros, e que nós temos que acolher todos. E sabemos que aquela criança que está a morder não é culpa dos pais, não é porque tenha problemas em casa, não, ele está cheio de medo. O que é esta nova realidade onde eu estou? E ele, como qualquer animal, ataca, não é? E pronto, e se nós aí, em vez de o acolher, em vez de dizer, sabemos que tu estás assim e que sabemos tão bem o que é que tu estás a sentir e tu vais, validar, isto vai passar. Neste caso é validar um bocadinho essa emoção, né? Tipo, ok, tem espaço aqui, dá-lhe esse espaço, né? É um espaço, aqui podes sentir isto, né? Podes sentir isto e depois tem graça porque ouvimos os que já lá estavam antes na escola e dizerem assim, olha, tu lembras-te que o não sei quantos, também, o ano passado ele também mordia tanto, ele agora já não morde. Eu acho que isto tudo é tão positivo para as crianças, não é? E eles perceberem e serem tão empáticos com os outros, passa por nós, não é? Também. Teresa, uma questão que eu também estou aqui com alguma curiosidade. Por exemplo, quantas educadoras é que têm a trabalhar no Pinhão? Sou eu e mais 3. Ok. Quando se entra no Pinhão como docente, como educadora, ou mesmo como auxiliar, eu não vou colocar aqui tipo pré-requisitos, não é bem isso que eu quero dizer, mas tipo, coloca como intenção nesse acolhimento também do docente que entra, que esteja alinhado com a intenção do Pinhão, neste caso com a sua intenção. Sabe como é que são as minhas reuniões de emprego? Não sei, não tive a sorte. Digo-lhes assim, vem cá ter connosco, vem com roupa de trabalho, porque senão apareciam todas pintadas e de saltos altos, e vais passar cá o dia connosco. E logo aí faço uma triagem. Pela maneira como olham para as crianças, pela maneira como se vão relacionar, pelo espaço que lhes dão, vejo logo. E depois peço sempre, podias cá vir passar uma semana connosco? E pronto. E porque eu acho que eu estar-lhes a fazer muitas perguntas e muitas coisas, não é? Não, interessa-me. Até para poder, ou seja, acaba por ser um bocadinho também para a pessoa que estiver interessada em trabalhar para o Pinhão, também ter noção de como é que se trabalha no Pinhão, né? E pode não se identificar e também fazer a escolha de dizer, ok, me identifico. Não é? Sim, não quero, acontece. Não é? E mesmo acontece com essas que eu apostei que afinal não era bem aquilo que queriam, não é? Mas há uma coisa que é as primeiras semanas de Pinhão para elas são muito duras, porque vêm as crianças a subir às árvores, vêm as crianças a andar para um lado para o outro, estão assim, às vezes estão um bocadinho assim, até tenho uma história engraçada sobre isso, não era como educadoras, eram 2 estagiárias, estavam lá 2 estagiárias e pronto, e os miúdos mexiam na água e elas, eles estão a mexer na água, não faz mal, deixem estar que eu estou a brincar, eles estão a subir ao mar, não faz mal, deixa estar. Que é assim, até que um dia estávamos todos a almoçar e elas entram lá assim com um ar muito coisa e dizem assim, desculpem, nós não sabemos se é normal, mas está um macaco em cima do telhado. E estava um macaco em cima do telhado. Quer dizer, no Pinhão até podia ser normal, não é? Elas só ouviam, deixem estar que é normal, Pronto, e tenho outra história também, que foi uma vez, estava lá também uma estagiária, e eu fui ver o caderno de estados, aquela coisa que eu odiava quando era estagiária, mas que nós tínhamos que ver, e vejo lá escrito 2 coisas que foi horas de conversa, não sei se mudou alguma coisa. Uma foi ela dizer,
hoje fomos passear para a serra. Hoje as crianças não fizeram nada, foram passear para a serra. Pois, essa questão e era uma das coisas que, na verdade, Teresa, acho que era importante falar um bocadinho sobre essa questão do não fazer nada, né? Sim. Aqui acaba por ser um bocadinho da intencionalidade educativa, né? Claro. Que é importante quando se fala em escolas como o Pinhão e outros espaços, que existem imensos já, está-se a fazer o caminho, esclarecer um bocado essa questão, não, é importante. Porque, na verdade, na maior parte das pessoas, quando vem uma prática exterior, uma prática mais com maior autonomia das crianças, há logo aqui um notar de ou o adulto não está a fazer nada, não é? Ou então aquele momento é um momento de recreio, não é? Tipo, é aquilo que se dá depois de fazer qualquer coisa. Como é que isso funciona também, na opinião? Eu acho que aí está uma coisa que está essa parte de dizer que é uma parte de recreio. Para nós, o recreio e a sala são dois sítios tão importantes, um como o outro, não é? O recreio não é o andarem para ali, porque tudo o que se passa no recreio, tudo o que se passa no exterior, quando vamos passear para o Pinhal e tudo, é de uma riqueza ainda maior do que eu estou convencida, e com esta nossa nova maneira de estar depois da pandemia, tenho aprendido imenso. Se nós pensarmos o que é que as crianças sentem, o que é que as crianças ouvem, o que é que as crianças cheiram, o que é que as crianças podem mexer, por exemplo, quando vão para a natureza, que dentro de uma sala de aula jamais podem ter. Depois, há outra coisa que para mim é muito importante, que é quem não conhece não ama. E como é que nós queremos deixar uma semente nestas crianças que vão ser as pessoas do futuro e que vão ser quem vai ter que cuidar deste planeta, e que se não têm contacto, se para eles não levam boas recordações do que é estar no exterior, do que é estar em contacto com a natureza, é uma coisa que eu acho que é muito, muito importante. Depois, também passa pela nossa maneira de estar, porque nós, mesmo dentro da escola, deixámos de ter salas. Nós temos, porque o Pinhão é uma escola bastante pequenina, temos 3 salas e tínhamos sempre uma sala fechada ou a não ser usada, porque lá estavam as crianças no exterior, era o dia deles irem passear. E então, para aí há 3 ou 4 anos, resolvemos experimentar uma coisa que eu já tinha lido sobre isso, que era, em vez de termos as salas e cada educadora ter o seu grupo, fazermos numa sala, fizemos uma ludoteca, onde pusemos tudo, que era jogos, construções, puzzles, jogos de tabuleiro, está tudo dentro dessa sala. No outro espaço, fizemos um ateliê, onde eles podem, desde pintar as paredes, estão todas forradas a azulejo, desde pintarem no chão, tem todos os materiais acessíveis e à disposição deles, e temos uma biblioteca, que é um sítio onde se sabe que é para estar mais calmo, onde eles têm livros, onde eles têm jogos mais didáticos, e pronto. E depois como é que nós organizamos, e depois tem o jardim. Como é que nós organizamos isto? Nós, de manhã, cada grupo tem uma reunião, juntam-se e conversam, e comem fruta. Ou seja, acaba por haver aqui uma autonomia, né? E uma escolha intencional, né? Ou seja, de certa forma é preparar o contexto de maneira a que a criança possa fazer as suas escolhas, mas escolhas intencionais, né? Tipo, nós preparamos, né? Eu acho que muito o nosso papel na nossa maneira de estar é muito o preparar o ambiente, o fazer as mudanças que são precisas, o preparar desafios, mas o nosso preparar desafios não é lançar atividades, nós vamos mudar alguma coisa, vamos no ateliê, se calhar vai aparecer qualquer coisa nova, no recreio, se calhar às vezes até encontramos no caixote do lixo, olha, encontramos estas placas fantásticas,
e aparecem lá as placas, e é mais o observar, nós estamos a observar a criança, nós estamos a ver o que é que eles estão a precisar, e nós vamos preparar para que isso aconteça. Muito mais do que sermos nós a lançar as atividades e esse género de coisas já não fazemos, já fizemos, não fazemos. Mas pronto, e depois o que eu lhe estava a dizer, nesta maneira de trabalhar com estes espaços assim, que são todos, no fundo são da comunidade toda, não só quem está, porque nós depois também, os adultos também têm uma tabela, à segunda-feira fico no ateliê, à terça fico na ludoteca, também vamos variando, claro que tudo é flexível, eu estou no ateliê, estou a meio de fazer uma coisa, hoje vou lá ficar, vou continuar a latar, ou posso me juntar a ti, fica não sei quem lá em cima, pronto. Mas há uma coisa que é também que eu acho que nos facilita muito a vida, porque eu acho que quando nós estávamos numa sala tradicional, andávamos que nem umas doidas, e tínhamos que ir pôr o nome no desenho, e tínhamos que limpar a tinta que caiu no chão, e temos que ir contar uma história que nunca conseguimos acabar porque outro nos está a chamar. E nós assim, quando estamos nos jogos, estamos nos jogos. E às vezes estava a dizer que nós que não estamos a fazer nada, muitas vezes parece que não estamos a fazer nada, mas estamos, porque estamos a observar e porque estamos ali. Então, presença plena, né? Tipo, tão mindfulness, né? Completamente. Presença plena, que de certa forma é aquilo que eles também sentem nos adultos, quando estão e quando não estão, né? E às vezes os grandes comportamentos, os comportamentos mais desafiantes dos meninos é quando eles sentem que o adulto não está. Não está. E então eles telemóveis. Têm que alertar, né? Têm que gritar à maneira deles para que o adulto fique, né? Para que regresse o adulto. Tal e qual. Acho que é essa questão. Teresa, vou aqui só ler algumas coisas. Estamos aqui a receber muita coisa boa. Estou super curiosa. Está aqui uma pergunta a perguntar se o colégio está cheio ou se há vagas, ou seja... Está cheio. Pois, já é lista de espera, né? Tipo, na verdade, também tenho aqui, que acredito que seja alguém que trabalha no Pinhão, que é a Madalena Palma. Ela é engraçado que ela diz, em relação às semanas que a Teresa comentou, ela diz, eu diria mais, os primeiros meses, mas não trocava por nada. Ou seja, na verdade, acredito que haja esta... É quase tipo como aquilo de estranha-se, mas depois entranha-se, é um bocadinho isso. Quando nós olhamos e vemos o resultado das nossas práticas no olhar deles e na satisfação e na felicidade, acaba por compensar todas estas reestruturações, desconstruções, né, que acaba por ser, quer a nível da formação inicial, que acaba por não haver, ou seja, há essa oferta de modelos, que na verdade há, mas depois temos que fazer as nossas escolhas. E depois quem tem experiências em outros contextos e chega à opinião, na verdade, percebe que, ok, há aqui muitas diferenças. Né? Outra coisa que eu também gostava, que também estou curiosa, né? Porque aquilo que eu conheço do Pinhão, na verdade, é aquilo que eu vejo nas redes sociais. Um dia vai ficar a visita presencial, quando estas coisas todas passarem. Terei maior gosto de visitar o Pinhão, porque também tenho curiosidade. Mas uma coisa que quando eu vejo as vossas publicações e que fico também um bocadinho curiosa, sinceramente, tem a ver, e explicou agora um bocadinho, tipo, eu não vou encontrar no Pinhão salas com um número de meninos separados, divididos, não vou encontrar isso. Não, há as equipes, como eles chamam, que eles põem nomes e que têm uma educadora e uma auxiliar. Também temos uma coisa, mas é uma opção, é que cada equipe tem 15 crianças. Mas é uma opção nossa fazer assim e não termos todos os que nos querem inscrever as crianças até ao teto. Mas pronto. Como é que era a pergunta? O que é que estava? Era o que eu lhe estava a dizer. E as crianças depois têm essas reuniões e depois eles podem escolher para onde é que querem ir. Para que espaço é que querem ir. Se querem ir para a ludoteca, depois estão nesse espaço, eles fazem a atividade deles, fazem o que querem e depois podem mudar. E nós, se há uma criança que está no ateliê, se ele quiser estar uma semana inteira, ele pode estar na semana inteira. Ele sabe o que é que precisa. E ele tem acesso às outras zonas.
Mas se ele naquele período, se ele precisa estar no ateliê, ele está no ateliê. Se ele está naquela fase em que descobrem as letras e os números e quer ir para a biblioteca porque é onde está as letras e os números e essa história, ele vai para lá e fica lá. E depois também tem outra coisa, esta maneira de trabalhar, que é as crianças, muitas vezes nos grupos, os amigos estão noutro grupo e eles não podem ir, não podem ir para o grupo dos outros. E assim não, eles assim vão se encontrar com os que são mesmo amigos deles e com quem eles querem. Tenho que ir dentro de uma data letiva. Do quê? Diga. Vou dizer, e quando for visitar o Pinhão, vou numa altura em que eles estejam aí, porque eu acho que deve ser fascinante vê-los aí a fazer essas escolhas todas com a autonomia, né? Sim. Porque, na verdade, o contexto acaba por ser um contexto seguro também, não é? E eles encontram essa segurança para poderem fazer isso. Se calhar quando lá for acha que não é seguro, porque não vê ninguém com os pés no chão. É uma coisa, não sei porque, só estão sempre com os pés no ar. A minha criança interior, quando for ao Pinhão, vai fazer uma coisa que se calhar já não faz há muito tempo. Subir uma árvore. Subir uma árvore, ok? Porque é assim, eu como experiência de infância, eu subir as árvores subi, né? Porque eu também tive o privilégio de ter crescido em África, né? Em que rua, chão, sim, terra, árvores, fazia parte diária do meu dia-a-dia, não é? Muita rua, muita brincadeira na rua. A questão aqui é descer, eu subia. Nós temos lá escadotes, okay, nós temos escadotes. Anda sempre uma criança com um escadote debaixo do braço também. Ok. Teresa, vou aqui agora perguntar aqui algumas questões. Está aqui uma pessoa, uma colega, creio eu, a Ana Soares, que está a perguntar se seguem alguma pedagogia específica. Olha, foi uma coisa ótima. Descobri para aí há 4 anos o que é que nós somos. Porque as pessoas chegavam lá e diziam: vocês são Waldorf. Nós não somos Waldorf. Não é que não haja coisas dos Waldorfs que nós apliquemos, mas nós não seguimos a pedagogia Waldorf. Vocês são Montessori. Não, também não. Também, ou por acaso, foi das coisas que eu mais gostei de estudar quando estudei. Mas também não é. Também, porque é tudo coisas muito dirigidas pelo adulto. E eu acho que as crianças hoje em dia têm que ser eles muito os protagonistas do seu crescimento e de tudo o que lhes vai acontecendo. E então, graças à internet e a um teacher Tom, não sei se conhece, que me começou a falar do play-based currículo, que é um currículo, que é uma teoria que já está, se forem à internet descobrem imensas coisas, que é um currículo baseado no brincar, que é o que nós fazemos. No Pinhão brinca-se. E brinca-se, porque é o trabalho da criança, e através desse brincar, eles vão descobrindo e vão querendo saber mais, e nós estamos lá. E estamos lá para isso, para o acompanhar nesse querer saber deles, que é natural. Se nós não lhes cortarmos, nós... Pegando agora, e se calhar dando até continuidade, também vou colocar aqui, vou inserir aqui uma pergunta também de outra colega, da Maria Aneta, pergunta: como avaliam a criança se pode não ser o educador de grupo que desenvolve as atividades? Como é que a criança porque nós estamos lá e nós sabemos, não é? Nós temos tanta relação com as crianças e depois temos mais outra vantagem, porque nós, como todos estamos com eles, todos os conhecemos, não é? E quando nós às vezes temos alguma dúvida, e depois é assim, eu cada vez ponho mais em causa estas avaliações, não é? Porque pode haver alguma coisa que nos preocupa numa criança. E então aí nós temos que tentar perceber, e temos que ir descobrir porquê, e temos que ver porque é que aquela criança nem quer comparar com os outros. Nós não os queremos comparar com os outros, queremos comparar cada um consigo próprio, mas porque é que aquela criança que normalmente estava bem com a vida, agora não está? Porque é uma fase, aí conversamos com os pais, conversamos com os outros, ele contar contigo às vezes também, não sei, pronto, e eu acho que cada vez a avaliação bem, cruzinhas, isso então,
esquecer. Mas eu acho que é o percurso de cada criança que nos é importante, não é? E nós, tanto com eles, porque estamos muito tempo com eles, tanto em relação, nós venham-nos perguntar o que quiserem sobre qualquer criança que lá esteja. Está a ver? E depois, claro que nós fazemos relatórios, mas fazemos cartas, não é? Às vezes fazemos cartas dirigidas a eles, que entregamos aos pais, às vezes fazemos um relatório do fim do ano mesmo para os pais, que entregamos durante uma reunião. Porque é isto? Porque o que é que nós vamos avaliar um percurso de uma criança com necessidades educativas especiais? Como é que nós fazemos o que é que vamos avaliar em relação a uma outra criança que não tem necessidades? O percurso daquela criança, qualquer passo que ele dá para a frente é uma festa, não é? E é isso que importa. E se ele não der passo nenhum, também está tudo bem, não é? É preciso que eles estejam bem, é preciso que eles estejam... Tem a ver, o olhar é um olhar de observação e não de avaliação, né? De julgamento. Nós, quando avaliamos, estamos a julgar dessa forma, não é? Quer queiramos, quer não, está lá o julgamento. Né? Ou está lá um julgamento. Próprio, ou em relação aos outros. Né? Não, e depois é uma coisa completamente subjetiva de cada um, não é? Porque há uma criança com quem eu estabeleço uma relação facílima e que depois há outras crianças que não vale a pena estarmos também aqui a dizer que são todos iguais, porque não são todos iguais. Há crianças com quem nós temos uma relação logo, há outras crianças em que aquilo tem que ser construído. E às vezes fica a melhor relação que pode haver, porque nos deu muito mais trabalho, porque tivemos que engolir coisas que até nos irritam, não é? Porque as crenças, né? As nossas, desafiam-nos a nós, né? Tipo, vão... Claro! O pior de nós. Não é? E por isso, se calhar nós, em algumas crianças, não conseguimos ver as partes tão boas, noutras ficamos completamente maravilhados, porque ele é fantástico, porque ele é... E todos são, não é? Todos são fantásticos, todos, e são mesmo, são... Olha, até há uma coisa que eu também costumo dizer, que é, quando eles se vão escrever e tudo, eu olho para alguns e digo, ai, coitadito, este não é nada giro. Porque é que passado 2 meses eles são todos giríssimos? Não é? Hã? Porquê? É a relação, porque nós já não vemos, né? Já não vemos rostos, vemos pessoas. Né? É isso, não é? Olha, fantástico. Agora, aqui para reforçar, está aqui o Fábio Gonçalves está a dizer, esse não fazer nada é o melhor que podemos oferecer a uma criança. Olha, o Fábio. É o Fábio também, né, também é o que eu digo, isto eles andam aí, como eu costumo dizer. Esse não fazer nada é melhor que podemos oferecer a uma criança. Esse não fazer nada significa estarmos ali para elas e com elas. Era um bocadinho aquilo que tal e qual. Agora, com a pandemia, claro que não podemos fazer isso, mas os pais podiam ficar na escola o tempo que quisessem, podiam estar nas aulas, mas eu dizia-lhes sempre, podem cá estar, mas não é para conversar comigo. Podem conversar com as outras crianças todas, mas não é para conversar comigo. Naquelas alturas, porque era o que acontecia, não é? Se eu me pusesse a falar com os pais, passado 5 minutos, eles que estavam todos super concentrados a brincar, a fazer coisas, a construir, parece que têm antenas, se mal percebessem que eu estava a falar era com os pais e que não queria saber do que é que ali se estava a passar, ficava tudo desorganizado no próprio momento. Por isso, é assim, às vezes, se calhar, alguém entra lá no recreio ou nas salas e diz, aquelas não estão a fazer nada, mas estamos lá. Sem dúvida. Olha, também vou aqui ler uma coisa da Tainá. Que maravilha, a Escola do Brincar. Até fico emocionada por saber que existe a Escola do Brincar. Mais pinhões, por favor. É um menino, acho que sim. Todas as crianças eu tenho graça porque conheço os nomes todos do Facebook. Tainá também. Não há pressa, não há pressão, o ambiente é acolhedor e familiar, viver em comunidade respeitando os espaços e interesses de todos. Ela diz que esteve lá com a filha a conhecer. Uma questão também, Teresa, estava um bocado a falar agora na questão de, agora, em relação a este contexto, a pandemia, o que é que mudou? O que é que mudou no Pinhão? Mudou o não podermos ir para a rua. Uhum. E por isso não podíamos ir para os parques, não podíamos usar as carrinhas, porque só podíamos levar 2/3 das crianças e tornava a coisa impossível. Não podíamos ir mesmo à rua, não podíamos ir à praça, não podíamos ir ao supermercado, porque
andamos sempre no laréu, não? Aquilo, qualquer coisa que é preciso, quem é que quer ir comigo ao veterinário? Vamos levar a pinha tem que ser vacinada, vem 4 ou 5 de uma vez. A pinha é uma? A pinha é a cadela. Ok, uma cadela. Pronto. É preciso comprar qualquer coisa, vamos à rua comprar. Pronto. E isso acabou. E eu comecei a pensar, numa altura em que nós não podemos estar tão juntos, que temos que ter distanciamento, vamos pôr as crianças todas em cima umas das outras? Não, isto não pode acontecer. E eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer? Tive a sorte quando nós começámos, que foi em junho, o meu marido tinha comprado uma casa para arranjar e diz-me, olha, vai lá ver a casa não está habitável, tem casas de banho que estão habitáveis e tem um jardim fantástico. E eu fui ver e disse, bem, não é tarde, não é cedo, dividimos o grupo em 2, dividimos os adultos em 2 também, e lá fomos nós para uma casa que eles rapidamente intitularam por causa das ameixas, porque tinha montes de árvores de fruta e tudo. E foi fantástico, correu lindamente. O grupo estava uma semana no Pinhal, uma semana na Casa das Ameixas. Passa-se junho, passa-se julho, a pandemia vai continuar, certo e sabido como continua. O que é que nós vamos fazer agora? E eu tinha um sonho já bastante antigo, que era ter um espaço nosso no meio da natureza. Que nós vamos passear, vamos para toda a parte e mais alguma, mas gostava de ter um espaço que fosse nosso, mas era um sonho, porque... E às vezes acontecem estas coisas, não é? Vem a pandemia, vamos embora, vamos ter que arranjar isto. Pus um anúncio num grupo, começaram a responder imensas pessoas, mas tudo uns preços loucos. Até que houve um dia uma senhora, que é a Dona Celeste, não sei se ela nos estará aqui a ouvir, que me liga e me diz, olha, a senhora já pensou em alugar? Eu disse, ótimo, então bora, vamos alugar. Bem, e em 15 dias montámos o espaço do Pinhal. Fizemos umas casas de madeira, uma tenda daquelas redondas, e pronto. E só é que era um bocadinho longe e eu estava um bocadinho preocupada com os pais a irem levar as crianças lá embaixo, uma vez que nós não podíamos ir com as carrinhas. Depois houve um ou outro que disse que era longe, mas passado 15 dias está tudo a adorar e tem sido uma lição sobre crianças e natureza, crianças e ar livre, que nos têm ensinado. É impressionante. Uma das primeiras coisas que nós, como equipe, observamos foi a facilidade da adaptação na altura em que estava no Pinhal. Por muito que eu pense, acho que uma das coisas é não haver um portão que se fecha e um muro à nossa volta, porque aquilo é tudo vedado com rede, de maneira que eles vêm. Depois eu acho que a natureza, também é uma frase que eu gosto muito, que é que na natureza os que são mais excitados acalmam e os tímidos falam. Eu acho que estar né? Tem um poder transformador a natureza. Tem. E as adaptações foram muito mais fáceis, os que estavam no Pinhal do que os que estavam no Pinhal. E depois, as coisas todas que eles, praticamente sem brinquedos, que nós também optámos por isso, por ter lá muito pouco material e muito poucos brinquedos, e as coisas que acontecem, o dia a dia que eles se vão apropriando dos paus, das pinhas, das pedras, do musgo, também por outra parte também nos vêm ir construindo aquilo tudo, as coisas que vão acontecendo, e eles tomam parte desse processo. Por acaso tive a semana passada uma criança que não está lá há muito tempo e que teve o padrinho e a madrinha que vieram no ver à escola, porque nós lá no Pinhal, no fundo, não há razão para as pessoas não poderem entrar de máscara ao ar livre, com imenso espaço, não há razão. Eles foram lá levar uma bicicleta de presente e que ficaram, dizem eles, nós não vimos este miúdo há 2 meses e ele está outro. Ele desce rampas dentro de um jipe, ele conversa com os amigos, ele põe a mesa, levanta a mesa, lava a louça, e eles fazem tudo. E depois nós adultos, eu acho que também há outra coisa que é ótima, que era também um bocadinho o que eu estava a falar em relação ao nós termos dividido os espaços, que é o termos tempo para estar. Porque eu acho que e lá no Pinhal, então ainda temos mais tempo para estar.
e podemos ir ver, e estamos a observar, e a autonomia que eles vão ganhando, e as ideias deles, e as iniciativas, e pronto, é uma coisa que me tem mexido muito comigo e que eu acho que tínhamos ali pano para mangas para fazer investigações. Porque temos crianças que estão num lado, temos crianças que estão no outro, como é que reagem num sítio, como é que reagem no outro, e acho que era, se houver alguém investigador que queira fazer uma investigação, venha. Já está aqui a colocar aqui o bichinho também. Sim, na verdade, possivelmente não é muito comum haver essa possibilidade, né, dentro de um mesmo espaço educativo, haver dois contextos diferentes, né, e também conseguir observar de que maneira é que eles lidam com um contexto, lidam com outro contexto, né, de certa forma. E se calhar eles têm que fazer a escolha. Preferem, não sei, mas 80% prefere estar no Pinhal. Eu tenho feito umas entrevistas e estou a ver um a dizer-me assim, é que aqui estou mais... Está a fazer o estudo, está a fazer já esse estudo. Mas ele dizia-me assim, aqui estou mais livre, aqui estou mais livre. No máximo. Com 3 anos. Eles já no outro lado estavam livres, então agora tomam mais noção de fugir. Não, é interessante, na verdade, Teresa, pegar nessa questão, porque, de certa forma, foi perante um desafio, que é este contexto, não pensar naquilo que não é possível fazer, mas sim naquilo que é possível fazer. Acaba de ser um mindset completamente diferente, certo? Sim, foi um bocadinho uma loucura, porque o meu verão foi para esquecer, porque foi 15 dias para montar isto tudo, porque depois era para ir uma pessoa fazer que desapareceu, depois, e eu só dizia, mas eu tenho que ter isto pronto em setembro, eu não posso começar se não for assim, não sei. Pronto, de maneira que foi um verão um bocadinho complicado, mas vale a pena, e pronto, nunca na vida me teria passado pela cabeça também ter as crianças uma semana inteira no Pinhal, não é? A coisa que eu idealizava e que eu sonhava era continuarmos com os nossos passeios, que iam um dia por semana para lá e que o resto da semana ficavam no colégio, não é? E pronto, mas foi isto, teve que ser por causa disto, olha, foi uma coisa boa, e foi mesmo uma experiência. Outra questão também, que algumas colegas estão aqui a referir, ok, isto tudo é possível dentro das exigências do Ministério da Educação? Então, nós temos o Pinhão, que tem as coisas todas, o alvará e essas coisas. O resto do Pinhal, eu acho que nós, em vez de irmos passear para o Pinhal, vamos passear para o Pinhão, em vez de irmos para Monserrate e tudo. Não, eu estava a referir, Teresa, estava a referir mesmo em relação à opinião, por exemplo, a questão do espaço, a questão daquelas partes mais burocráticas que nós sabemos que às vezes muitas IPSS não fazem diferente porque dizem que não é possível fazer diferente, porque senão vem... Sabe o que é que eu disse? Eu já li a lei de bases e tudo. Onde é que está escrito que não se pode fazer? Ok. Portanto, se pode, já está há quantos anos? O Pinhão já está há 37. 37 anos. Não, mas nós não éramos assim, não é? Mas onde é que está escrito que os espaços são só para umas crianças? Não é? Onde é que isso está escrito? Não está. Tem a ver com a forma como nós olhamos para o papel, não é? Claro, não é? Pronto, não diz que cada espaço tem um X, pode ter um X de crianças, estão lá os X de crianças, não é? Não estão 50 dentro de uma sala. Claro. Sim, até tão menos do que normalmente estão, não é? Pois, ali não estão, não. Se calhar muitos educadores gostavam de trabalhar com 15 crianças em pré-escolar e não conseguem, não têm, não é? Numa IPSS, com as estruturas todas mais comuns, digamos assim, não é? Mais comuns. Faz diferença, eu acho. Pronto. Sim, a Teresa também teve essa sorte, por um lado, de conseguir perceber a nível de evolução e desenvolvimento da criança como é que era antes e como é que é agora, não é? Sim. Tem essa noção plena. Há coisas que eu me arrependo. Há situações que eu me arrependo e atitudes que eu tinha. Pronto, também está tudo metido dentro do contexto e do crescimento de cada um. O que eu estou a dizer é tipo a prova mesmo que isto funciona, né? Que esta abordagem que está a fazer agora funciona.
né? Porque é que basta olhar para as crianças, Claro. basta vê-los, basta ver as coisas que eles sabem, as coisas que eles aprendem, os interesses deles, para ver que nós obrigá-los a estar metidos dentro de uma sala a fazer cadernos de fichas e presentes todos iguais uns aos outros e faz isto porque é assim e não pintes por fora e... não é? Basta ver e basta ver e a preocupação, tem que desenvolver a motricidade fina. Bem, a motricidade fina deles, fina, grossa, toda... A subir aquelas árvores e é assim, e na verdade para pegar o bichinho, para fazer não sei o que, a motricidade fina está lá, não é? Tipo, eu pego da mesma maneira um pauzinho pequenino que pego no lápis, não é? Claro, não, mas eles têm lápis e canetas sim. Podem ir fazer desenhos e eles passam a vida a fazer... Também têm isso, não é? Também têm, tanto num sítio como no outro. Eles no outro espaço também têm um sítio que nós dizemos que é o ateliê, também têm um sítio onde eles têm jogos, poucos, também têm um sítio onde têm livros, muitos, e pintam por dentro dos riscos, sem ninguém nunca lhes ter dito para pintar, e os querem. Se quiser pintar tudo por fora, pinte tudo por fora. Não há... Se calhar há muitos que vão pintar a vida toda fora do risco. Né? Deus queira. Deus queira que eles andem fora do risco. É isso que eu ia dizer, são esses que se calhar daqui a um tempo estão a criar pinhões e outras coisas idênticas, não é? São aqueles que se calhar pintaram fora do risco durante muitos anos, ou que não deixaram de pintar fora do risco. Né? Essa questão de pintar dentro, lógico, tem a ver com a questão da noção espacial, que é importante, mas que pode ser feita com o corpo de outra forma, não é? De outra forma. Eu lembro-me uma vez uma criança que só fazia desenhos abstratos. Hoje em dia é um artista. E pronto, isto foi dos primeiros alunos do Pinhão. E tanto os pais como nós nos preocupávamos porque ele não fazia a figura humana. E porque não sei o quê, e porque ele não faz a figura humana. E o miúdo, um dia, pega num papel, faz-me um boneco impecável, quase a dizer assim, toma lá, não me chateie mais. Não é? Vocês precisam, tomem lá e deixem-me em paz, não é? Deixem-me em paz, mas é que foi tal e qual isso. Tanta coisa, e faz lá o bracinho, e faz a mãozinha. Não, nós ligamos, se calhar, eu já não me lembro dos desenhos dele, mas se eu olhasse hoje para os desenhos dele, achava aquilo uma coisa extraordinária. E pronto, e a nossa grande preocupação é que eles, porque não faz a figura humana, vou dar a figura humana, vou dar o corpo humano. O dar o corpo humano é deixem-nos subir às árvores, deixem-nos explorar, deixem-nos andar à luta, deixem-nos, não é? Larguem-nos, deixem-nos. E assim eles vão aprender o corpo, vão aprender a relação do corpo com o espaço, vão aprender, vão ficar fortes, vão ficar com musculatura para poderem estar sentados à mesa, não é? Com todas as capacidades, sem caírem da cadeira, como acho que é hoje em dia, que é uma coisa preocupante. Para carregarem a mochila pesada do primeiro ciclo. Também é preciso, não ficam ali todos duritos das costas. Os paizinhos levam as mochilas dos meninos. Coitadinhos. É engraçado porque, na verdade, uma das bandeiras da Teresa, pela nossa conversa até agora, na criança tem um bocadinho a ver com a sua autonomia, não é? Tipo, passar o certificado de competência, não é? Acreditar que a criança é capaz, certo? Por aquilo que eu li, creio que passa um bocadinho por aí, Teresa, não? Sim, e é verdade, não é? É verdade, nós temos crianças de 2 anos que se vestem, que se despem, que vão lavar a louça, que põem as mesas, tudo, fazem tudo, não é? Tudo que os outros fazem, tudo. E eu acho que se eles não trabalhassem lá, eu tinha que meter mais pessoas a trabalhar, porque eles... Olha, agora vão ser presas de exploração, trabalho infantil. Eu estava a pensar nisso, se eu é melhor não falar nada. Não, estava a pensar, porque agora lembrei-me de uma imagem do Japão, em que, numa escola em que as crianças limpavam o espaço, e foi tão polémica essa imagem, no sentido de dizer que as crianças não podiam.
E agora, conforme estava a falar, foi essa imagem logo que veio. Porque, na verdade, tem a ver com a intenção, né? Tem a ver com a intenção que é feito e que eu continuo sempre a batalhar, que um educador, um docente, tem que colocar essa intenção na sua prática, né? E mesmo essa defesa de uma criança autónoma, uma criança que faz tudo, com intencionalidade, certo? Há aí objetivos bem específicos e muito claros na prática do pinhão. E o que lhes desenvolve a autoestima, o eles sentirem que são capazes, eu sou útil aqui nesta sociedade, eu não sou um totó, como diz o professor Carlos Neto, eu não sou aqui um totó que preciso que me façam tudo. Não, eu faço, não é? Eu faço e fazem mesmo, eles ajudam a pôr as camas para irem dormir, eles levantam as camas, porque faz parte, porque é assim, e eles habituam-se desde pequenos a resolver as coisas e a sentirem-se que são úteis e que nós precisamos deles, não é? Claro que não. Ouça, podíamos ser nós a fazer, às vezes era muito mais depressa sermos nós a fazer. Mas o que isto os vai ajudar para a vida, o sentir eu sou capaz, não é? É muito importante, é mesmo, é como o correr riscos, não é? Que também é uma coisa que eu por acaso estava a ler os estatutos do Pinhão, que foram feitos há 30 e tal anos, e que dizia todas as crianças têm direito a correr riscos, a mudar o mundo da maneira que eles acham melhor. Isto, eu não sei porque é que eu escrevi isto, não é? Porque não foi agora que há imensas coisas escritas sobre isto. Mas já estava lá a intenção. Mas este correr riscos não é só o subir à árvore, o pegar na serra ou no martelo. É o correr riscos de fazer escolhas. De assumir a responsabilidade dessa escolha, certo? Pronto, e ser responsável pela escolha que fez, não é? Às vezes, e isto então, para os adolescentes, quem já foi pai de adolescentes, sabe isto, que nós sabemos que eles vão bater com a cabeça, mas eles têm que ir bater com a cabeça, não é? E isto começa-se a criar de pequenino, o dar o espaço para eles fazerem as escolhas, e depois há coisas que às vezes eles fazem as escolhas de uma maneira que nós nunca teríamos pensado e que são ótimas, não é? Sei lá... Não têm os obstáculos, né? Eles não têm as crenças limitadoras que nós adultos temos em que tipo, não vamos fazer assim porque não dá. A partir que eles primeiros fazem, depois é que vem se dá ou se não dá. Não, mas mesmo nos raciocínios, nos raciocínios deles, nós às vezes só estamos a ver um caminho e eles mostram-nos outro. Eles fazem a coisa de outra maneira. Acontece muito, até se calhar nos miúdos mais velhos, que é mais fácil de ver, na escola, por exemplo, e que normalmente são condenados. Eu, por acaso, tenho uma das educadoras lá do colégio, tem uma filha que está no primeiro ano e que trouxe um teste de matemática com tudo certo, menos numa questão. Lá num problema qualquer. E a mãe olhava para o problema e o resultado estava certo, aquilo estava certo. Mas a professora tinha pensado noutra maneira e disse à criança que estava mal. Enquanto que ela dizia, mas era uma conta qualquer. Então, mas 5 mais 3 é 8. É 8, mas não fizeste como deve ser. Porquê? Não é? Pois há vários caminhos para chegar ao mesmo resultado, não é? Tipo, essa autonomia é tão importante. Eu estava aqui a ver se havia mais alguma questão. Ok, está aqui uma em relação às planificações. Ok, como é que articulam as planificações? Na verdade. As nossas planificações são desafios. Nós temos os espaços montados e quando nós... o espaço estando montado, a planificação parte de cada criança. E depois há planificações que não são planificações, que nós não as fazemos, mas são projetos. E pode haver projetos que é uma criança que está interessada naquele tema e que nós vamos com ela e vamos à procura e vamos fazer e vamos desenvolver. Normalmente há outras crianças que se juntam, há temas que são vividos porque, por exemplo, agora ao Natal, não é? As crianças, até lá no colégio, começaram a falar no Natal e eu disse-lhes, mas ouçam, falta ainda quase 1 mês e meio, coitados, não estejam com esta do Natal. Oh, Teresa, mas eles não falam noutra coisa. Pronto, se eles não falam noutra coisa, porque é a televisão, é tudo, não é? E é o entusiasmo do Natal.
se eles têm este interesse, nem que fosse no verão, se eles quiserem falar do Natal no verão, nós vamos falar no Natal no verão. Mas as coisas partem deles, partem porque eles nos mostram que estão interessados naquele assunto. E quando há interesse, há aprendizagem. Quando há interesse, há aprendizagem, não é? Pronto, e há interesses. Ouça, quem nos dera a nós conseguir fazer todos os projetos que ali aparecem. Mas eles também os fazem. Também temos um grupo que só fala nos ninjagos e que eu já cheguei a ter que ir ver os desenhos animados da televisão, porque para saber não sabia. Estavam a falar, né? O que é que eles estavam a falar? Porque os nomes, e sabem as coisas todas, o nome dos ninjagos todos, que é uns nomes esquisitíssimos, eles sabem aquilo tudo, sim, não é? E vamos nós atrás do projeto deles, saber o que é isto dos ninjagos, não é? Sim, porque de certa forma, é assim, e cada vez mais nós vamos notar isso, que Teresa, agradeço só que chegue um bocadinho para trás, porque senão há momentos que durante a conversa que eu deixo de ver. Hoje em dia, na verdade, cada vez mais o contexto fora da escola da criança é muito rico, né? Há mais experiências, mais estimulação, eles têm, em casa, acesso a muitas coisas, automaticamente também entra muito mais coisas dentro da escola, sem dúvida alguma, né? E acho que muitas vezes o que acontece, e também aí falo por mim, né, como educadora, que acontecia em alguns momentos, em que eu tinha as coisas tão estruturadas para fazer daquela maneira que se alguém viesse com algum interesse, para mim aquilo era uma confusão, que eu digo, agora não vou estar a falar nisto quando eu já preparei isto tudo para... Não é? E essa abertura é completamente diferente. Não é? Não significa, e corrija-me se eu estiver errada, não significa, no entanto, que se não houver projetos deles, vocês não tenham as vossas propostas, certo? Mas é que há projetos deles sempre. Acredito. Há sempre, é o que eu lhe digo, quem nos dera a nós. E depois a brincadeira é de tal maneira envolvente, chega lá, nunca vi uma criança que esteja chateada, nunca vi uma criança desmotivada, nunca, porque até agora quase que foi a fase da socialização, da formação dos grupos, deles se conhecerem, de ver os interesses, já estão os grupos completamente formados, por eles, porque foram à procura das crianças que lhes diziam algumas coisas, que é uma coisa que mexe imenso comigo, que é esta fase da criação, da socialização, das estratégias que eles arranjam, de conseguir entrar num grupo, pronto, que é fascinante, eles porem-se, principalmente os rapazes, queres entrar neste grupo, anda lá a mostrar se és valente. E há uns que conseguem, e os que não conseguem, às vezes sofrem com isso, mas é a vida, e vão arranjar outro amigo. Agora estou a ver isto e estou a pensar noutra criança, arranjou outro amigo, e estão ótimos os dois, brincam imenso, e não há um momento que nós temos que ir contar uma história porque eles estão todos com ar chateados. Não há, não existe isso. Se as crianças tiverem liberdade, tiverem desafios, não é? Porque também este desafio às vezes basta ligarmos a torneira, basta dizer, olha, vocês já repararam que a árvore está toda sem folhas? O que é que foi isto? O que é que aconteceu? E é este lançar, não é? A infância é isto, não é, Teresa? Diga? A infância é isto, não é? A infância é isto. E é essa curiosidade. E não é cá passarinhos, fadinhas, e não é por isso também. Porque eles não são parvos, não é? Agora vem cá esta com fadinhas, mas... Você não é? Está aí a mexer numas coisas. Mas é verdade, não é? É claro que sim, claro que sim. Não, e faz todo sentido, porque de certa forma acaba por ser um bocadinho a essência, não é? Tipo, o que eu estava a ouvi-la falar e estava aqui a criar as minhas ideias também, a pensar um pouco, é assim, de certa forma, eles próprios encontram os desafios e eles encontram as soluções, não é? Ou seja, esse encontrar soluções é aquilo que nós adultos muitas vezes temos tanta dificuldade em fazer, porque não tivemos esse palco, de certa forma, de experiência, esse laboratório para podermos experimentar e criar desenvolver essa competência
né, de olhar para as coisas como desafios, né? Tipo, ok, eu preciso disto aqui, de que forma é que a questão do grupo, né? Eu gostava de estar neste grupo, se calhar vou ter que fazer isto de outra maneira, se calhar vou ter que ter um poder de argumentação maior, se calhar vou ter que falar mais com aquela... Quer dizer, cada um vai buscar as suas ferramentas, né, para atingir o seu objetivo. Isso é fascinante, a nível de... Assim, é daquelas coisas que quem me dera a mim, como adulto, ter essa capacidade da criança, né? Mas também eu acho que nós adultos temos, acontece muito darmos as respostas a tudo, não é? E decidirmos as coisas todas, e eles têm tão poucas opções, não é? Porque eles não, e depois mais tarde eles não conseguem decidir. Não conseguem. Eu vejo isso às vezes com as estagiárias, que é estão à espera que a gente lhes faça a papinha toda. E depois, quando isso deixa de acontecer, nós sabemos isso, não é? Pais que vão levar os filhos à universidade, pais que. Não é? Porque estão habituados que lhes digam, faz assim porque é assim. E nem tentes fazer de outra maneira. O ensino, no fundo, é todo muito isso, não é? Faz assim porque é assim. E faz para o teste e nunca mais tens que fazer. É um bocadinho essa memorização e largar e depois acabou. Ou seja, não fazer este relacionamento este conteúdo, como é que vai ser aplicado mais tarde, quando eu for adulta, né? Onde é que ele estará? Né? Esse relacionar com o futuro não existe muito, né? Estava a falar um bocado da questão da adolescência, né? Dessas competências não serem desenvolvidas na infância, e depois chega a adolescência e os pais estão à espera, e a escola também, está à espera que os jovens sejam capazes de resolver as coisas, de ser autónomos, de ter iniciativa, quando não houve nenhum espaço lhe foi dado para ele poder experimentar isso, né? Tipo, até aí não teve esse espaço, e depois de um momento para o outro é quase como, eu costumo dizer, tipo, as pessoas, a escola e os adultos no geral acham que, ok, eu deito-me de uma maneira e naquele dia acordo e desce-me assim uma luz e eu a partir daquele momento sou capaz de tudo, quando não é assim, não é? Não é assim. Tudo é feito na infância, tudo é desenvolvido na infância. E é mesmo importante eles terem este espaço, não só o espaço como o tempo, porque é outra coisa que eu acho que as crianças têm pouco tempo, nós queremos apressar tudo, queremos que seja, não é? Não respeitamos que eles estão no meio de uma brincadeira. O que é que interessa? Arrumarmos 10 minutos mais tarde, se estão a acontecer ali tantas coisas fantásticas, ou porque é que... Porque eu acho que a gente tem que estar sempre, porquê, mas porquê? Um bocadinho é pôr em causa a nossa ação, não é? Porque é que crianças com 3 anos se podem ficar até mais tarde em casa, têm que estar na escola às 9 da manhã? Não há razão. Claro que depois há uns que vão ainda mais tarde e vão interromper a altura da história e das reuniões. Temos que arranjar uma solução. Arranja-se uma solução, fica alguém a receber esses que chegam mais tarde, para não interromperem os outros. Não é? Temos que ir arranjando soluções para as coisas funcionarem. E depois, se calhar pensam que isto é tudo uma desorganização. Não pode ser, como vocês também sabem, quando se está com crianças, não pode ser uma desorganização. As coisas têm que ter uma base, uma estrutura, mas agora não é preciso ser coisas estanques, não é? Pode haver uma flexibilidade, desde que não vá implicar com o resto de tudo, mas nós estamos aqui a meio de fazer uma coisa, vamos acabar e depois vamos. Não há problema nenhum nisso, é simplificar, no fundo, vamos simplificar as coisas. É a questão agora do tempo, e lembrei, não sei se é possível, ou seja, também estou curiosa, aliás foi aquilo que eu disse logo no início, que ia colocar algumas perguntas por curiosidade também, não é? Sim. A nível consegue, por exemplo, descrever um dia, não sendo os dias todos iguais, no Pinhão? Sim, tem uma rotina, tem sempre uma rotina. Mas consegue dizer mais ou menos, tipo, ok, a estrutura, aqui a coluna vertebral de um dia então é assim, nós este ano abrimos às 8h30, porque não foi preciso abrir antes, e até às 10h30 estamos a receber as crianças, a receber os pais, deixamos os pais estar no exterior, sempre de máscara, claro, e com gel e com desinfetar os pés, até às 10h30 eles podem estar a brincar no jardim, podem estar nas salas, podem ir para os espaços que eles quiserem, mas temos quando chegam vão pôr a mesa para almoçarem, tem os individuais feitos por eles e tem tudo,
Claro, aqui está um planeamento. Tudo foi planeado para que as coisas estejam todas organizadas à altura deles, para quando não é à altura deles, têm um banco ou não sei o quê para subirem, para irem buscar, são eles que vão pôr o lugar, que escolhem, não têm lugares fixos, eles escolhem o amigo que vai ficar ao lado deles, de vez em quando há discussão, mas eu acho que é importantíssimo haver discussão. E depois, e nós assim temos tempo para dizer olá, bom dia, já cá está, já chegaste. Pronto. Também para falar um bocadinho com os pais, não é? Sobre isto tudo. E ficam até às 10h30. Às 10h30 temos uma lenga-lenga e cada um, eles já sabem onde é que se reúnem, vão se reunir. Agora, sempre que não está a chover, reúnem-se na rua, estão no jardim. E almoçam no jardim também. Às 10h30. Às 10h30 é uma daquelas reuniões típicas, não é? Pronto, comem sempre fruta e partilham, ouvem histórias. Às 10h30 é tempo, podem ir para as salas, agora podem ficar na rua muito mais tempo, se quiserem estão na rua, mas vão para as salas e eles querem ir para as salas, a maior parte deles, vão para as salas, para as diferentes salas, e estão até ao meio-dia nas salas. Nessa altura, a higiene, vão lavar as mãos e vão almoçar. Todos servem sozinhos, vão buscar a comida, mesmo os pequeninos, todos, vai tudo. E depois a seguir, os que dormem a sesta vão se levantando da mesa. Outra coisa, não obrigamos ninguém a comer. Sabemos que ao princípio que eles vêm todos de casa com aquelas um avião e o carrinho e nós dizemos, pronto, não queres comer, então está bem, então pronto, não tens fome, não vais comer. E sabemos que passado meia hora estão cheios de fome, como é normal, não é? E depois dizemos, ei, deixaste o almoço todo. Pois é, estás com fome. Porque eu acho que a maior parte das crianças não sente o que é fome. E isto ao fim de uma semana, está toda a gente come, toda a gente... Pronto, há umas crianças que às vezes temos que estar mais um bocadinho ao pé deles, mas demoram mais tempo, de maneira que eles acabam de comer. Também têm que limpar o lugar, pôr o lanche, põe a louça que é para lavar, eles sabem onde é que a têm que pôr, sabem onde é que têm que pôr o resto da comida que é para o cão, pronto. E depois, os que vão dormir, e os que não só dormem as crianças que precisam, mesmo temos crianças temos uma criança com 5 anos que tem que dormir, temos 2 ou 3 dos pequeninos que já não precisam dormir. E isto é feito em conversa com os pais, quando nós começamos a ver que eles estão na cama a olhar para o teto e coisa, falamos com os pais. Outras vezes veio os pais dizer-nos, por amor de Deus, não o ponham a dormir porque ele chega a casa e está à 1 da manhã aos saltos, e pronto, e vai-se falando e vai-se ajustando às necessidades de cada um. E os outros vão brincar para a rua. Vão para a rua, se estiver a chover, vão para as salas. E depois, nós, então, até às 2h30, que é quando as educadoras voltam da hora do almoço, e tornam a estar com as educadoras nas salas, a acabar os projetos de manhã, e até às 4, outra vez higiene, reúnem-se outra vez, lanche, e depois vão para casa. Graças a Deus, temos muito poucas crianças a ficarem até às 6. Ninguém até às 7. É o ideal, não é? É o ideal. Assim, isto é a rotina, portanto tem que haver, não é? Claro, sim, aliás, porque nós acaba por ser uma estrutura, né? Uma estrutura, e depois aquilo que acontece acaba por ser a escolha deles, não é? Sim, mas tem que haver uma organização, não é? Mesmo por eles, mesmo para a segurança deles, não é? Sim, é isso que eu ia dizer, nós também sabemos o quanto isso é importante para eles sentirem que é um contexto seguro também, não é? Tipo, saber os pontos de referência ao longo do dia, que é tão importante. E para aprendizagens. Olhar para o relógio e dizer, está quase na hora de irmos arrumar. Eles vão aprendendo essas coisas com a vida, não é? Claro. E tudo vão aprendendo com a vida e com as interações entre eles. Aqui, a Teresa, e quase a terminarmos, aqui a ideia com que eu fiquei é um bocadinho no sentido de certa forma, é mostrar-lhe um pouco do que é o mundo, não é? É o mundo dentro de um contexto controlado, certo? Foi essa a ideia que eu fiquei do Pinhão, que na verdade é essa... É a sociedade, não é?
é uma sociedade em que todos são úteis, em que todos têm um papel, todos são valorizados, não é? Em que há dias que as coisas podem correr mal, mas que não é um drama, não é? E cada um, e que todos são bons, não é? Às vezes parece que andamos à procura das coisas más. E se olharmos para as coisas boas, não é? Se nós olharmos, todos os miúdos são fantásticos em alguma coisa. E mais vale. És fantástico aqui, vamos embora puxar por isso, não é? Mostra lá aos outros o que é que tu consegues. Não é? E todos. E às vezes o que acontece também é que, às vezes, e aí a Teresa falou na questão da autoestima, né? Quando a autoestima está saudável, eu tenho muito mais ferramentas também para conseguir ultrapassar os desafios, né? E uma criança é igual, né? Se ela for valorizada por algo que faz muito bem, o bem-estar é tão grande que ela acaba por conseguir desenvolver também aquilo que não está tão bem, não é? Tal e qual isso. É? E pronto, e ele sentir que é visto, não é? Eu sou visto, eu sou importante, eu acho que isto para a formação é ótimo. E depois eles vão, hoje até estou admirada como é que ainda não me perguntaram duas coisas. Uma que e depois, quando eles forem para a outra escola, bom, mas não é essa e é assim. Enquanto está a chover. Eu espero não ter passado essa pergunta, Teresa, né? Eu espero não ter passado, mas olha, por acaso, creio que não vi não, que estranho. Não, aqui vi a questão da avaliação, na verdade, da planificação, porque quem tem uma planificação mais rígida, ou seja, possivelmente questiona-se de que forma é que poderá ter essa flexibilidade também na planificação. Mas não encontrei. Pode estar aqui metida no meio de muitas coisas, mas creio que não. Creio que, antes pelo contrário, é um privilégio. Parabéns pela pedagogia. Até estagiárias, estão aqui algumas estagiárias, pelo visto também. Mas já que falou disso, Teresa também está à vontade, né? Dizer, ok, sim, geralmente o que nós procuramos, ou o que nós achamos que o pré-escolar tem como função preparar para o primeiro ciclo, não é? Então, mas o irem... Não prepara. Há um bocado estava a falar da questão dos músculos, que eles ganham músculos, e eu associei à mochila da escola, ok? Mas é muito... O estar sentado, não é? Há um livro que já toda a gente deve conhecer, que é Os Descalços e Felizes, que fala muito nesta parte toda do movimento, é de uma terapeuta, e que ela fala muito nisso, a necessidade de serem fortes, de terem uma estrutura, uma musculatura forte para conseguir estar sentado depois mais tempo. E depois há uma coisa que eles estão tão habituados a dar a volta e a resolver problemas, que quando chegam vão super críticos. Eu estou a ver uma que eu até pus no Facebook, que se formou em farmácia há 3 dias, de ter ido para uma escola fantástica, com um recreio sem fim, com campos de jogos e tudo, e dela chegar-me lá ao nosso estaminé pequenino, e dela dizer, pior que tudo, sabe o que é? Não temos nada para brincar. E eu digo, Mafalda, não tens nada para brincar num parque daqueles com aquilo. Teresa, não temos nada para brincar, porque o nosso jardim parece o bairro da Lata, não há nada que não tenha, de tábuas, de caixas de panos, de panelas velhas, e aquilo dava-lhe para ela brincar. Os campos, o campo de futebol, o campo de ténis, não era para brincar. Não era para brincar. É para utilizar, não é? Para utilizar dentro de uma norma que já está estabelecida, né? E é assim, esse tipo de estruturas no exterior, a nível de desenvolvimento cerebral, uau, né? O poder que tem, a necessidade de resolver, de pegar numa tábua e pensar o que é que isto serve para isto, para isto, para isto, ou seja, a quantidade de ligações neuronais que estão a ser feitas com uma simples pergunta, né? O que é que eu posso fazer com isto? Sim, e a discussão entre eles, combinarem o que é que vamos fazer, e não sei o quê, e depois se há algum que eles metem as regras todas, não precisamos nós meter regras nenhumas. Se tu estás a estragar, não brincas mais. E pronto, e o outro fica logo ali. Claro, ali, é assim, aí acaba por nem serem regras, Teresa, aí é mais a colocação dos meus limites pessoais, né? Tipo, do meu limite pessoal, eu estou-te a informar qual é o meu limite, a partir daqui eu não vou admitir, ou seja, isso é tão importante a nível de desenvolvimento pessoal,
né? Que, tipo, Sim. quantos de nós adultos temos a dificuldade, por exemplo, de dizer ao outro adulto, dizer, olha, tu daqui não passas, né? Tu aqui E é de o meu... aceitar, e de aceitar quando nos dizem, não é? Também. Sim, e nós vemos, né? Tipo, a questão da violência do namoro, da violência doméstica, ou seja, vem tudo um bocadinho por isso, né? Pelo facto de uma pessoa acha que não tem nada a ver, mas tem a ver com isso, tem a ver com a infância. Tem a Né? ver, tem a ver. O facto de eu não conseguir desenvolver essa competência de aceitar o não do outro, né? Tão Pronto, importante. também passa muito pela autoestima, não é? Sim. Se eu disser que não, ele não gosta de mim. De maneira que o ele saber que é capaz e que diga o que disser, continuam a gostar dele, não é? Sem dúvida. Estava aqui Pronto. à procura, continuo à procura da pergunta. Não, aqui, há aqui só uma observação, tem a ver que o facto de, assim, à partida não haver continuidade no primeiro ciclo, né? Tipo, este tipo de práticas não existem, não é? É um sonho que me falta fazer. É fazer uma. Já esteve mais longe. Não digo mais nada, mas já esteve mais longe. Acredito que muitos pais, pelo menos os pais do Pinhão, iriam agradecer essa continuidade, porque, né? Mas o que eu noto, Teresa, sinceramente, e às vezes eu falo com muitos colegas e a proposta, ou seja, a razão de não fazerem às vezes diferente tem a ver um bocadinho com essa transição. E isso é uma opinião minha. Eu acho que, é assim, eu prefiro ter em algum momento da vida alguma coisa boa do que não ter. Né? Eu digo sempre outra coisa. Pode ser que vá haver uma guerra. De maneira que é melhor nós prepará-los para a guerra, começarem a não comer, começarem a dormir com barulhos de bombas, que é para estarem preparados, não é? É isso. Não é? Pronto, e eles sabem que eu acho que eles na verdade sabem que são capazes, e são, não é? E são capazes. E se calhar é um bocadinho isso, né? Tipo, essa autoestima também vai ajudá-los depois a encarar um primeiro ciclo diferente, né? Porque eles sabem que, ok, se eu consigo, né? Eu consigo de outra e depois forma. Ficam todos muito chateados porque vão para o primeiro ano. Oh, Teresa, é tudo a fazer desenhos, mas só fazem desenhos. Pois, mas é daquelas coisas que, ok, se calhar fica lá, né? A preparação fica, as competências ficam, né? Eu acho que nada é. Tipo, não vamos deixar de o fazer só porque não há continuidade. Né? Eu acho sabe que é que uma coisa que eu acho que fica é eles terem boas recordações e eles terem não sei, terem saudades e terem. Tenho uma história que para mim, que eu também já tenho contado várias vezes, tenho uma criança, o pai era alemão e que ele esteve lá e que cada vez que vem cá de férias, ele agora até está a viver nas Filipinas, cada vez que vem cá de férias vem-me visitar. Já mostrou pai 3 ou 4 namoradas, vem cá mostrar as namoradas, diz à namorada, olha, sabes, aqui é que eu fui mesmo feliz. E um dia eu estava sentada lá no banco no jardim, ele vem, já foi antes da pandemia, ele vem e está ali à conversa comigo, ele mete pai 2 metros de altura, e às tantas para e diz-me assim, ó Teresa, posso-me sentar ao seu colo? Bem, olha, aquilo para mim foi uma coisa, não é? Ele teve ali um retrocesso. São essas memórias, não é? Isso que eu digo, isso, ok, ninguém tira, né? Ninguém vai tirar. Né? Eu acredito nisso, acredito que. Primeiro acredito que, ok, alguém tem que começar, ponto final. E se vamos estar sempre com esta questão de tipo, mas depois não vão encontrar isto no primeiro ciclo, não vão encontrar isto no segundo ciclo, assim, esqueçam, né? Nós temos que nos focar naquilo que nós fazemos. Mas eu não estou a começar nada. Sim. Pois, é isso. Temos nos países nórdicos isto tudo a acontecer há tanto tempo. Há muitos anos. Sim, há aqui também por acaso, uma colega que esteve aqui, creio que trabalhava na Dinamarca e que já, assim, a filha está na escola da floresta, ou seja, já é uma coisa comum, né? Nós andamos sempre um bocadinho na cauda, né? Normalmente apanhamos as coisas mais tardias. Mas é interessante, porque, na verdade, hoje em dia, eu costumo dizer que, devendo ser uma moda, que seja uma moda que deixe algum rastro, tem a ver com o facto de estar na moda ao exterior, na verdade, a nível da escola, do pré-escolar. Mais do que nunca se falou no exterior, e a Teresa, se calhar, também, certeza que também tem-se apercebido um bocadinho disso. Sim, graças a Deus. Né? Se calhar é qualquer coisa que vai mexer que vai. Eu de antes achava que era assim um bocado louca, não é?
estas coisas todas e esta confiança nas crianças e quando o professor Pacheco, o professor José Pacheco cá veio a primeira vez, eu fiquei fascinada, mas fascinada, andei-o a seguir em todos os sítios onde ele ia fazer conferências, eu ia atrás e aquilo, o que é isto, é isto, é isto, é isto, é isto. E uma vez, portanto, ele me viu, cá às tantas, meteu conversa comigo, o que é que se estava ali a passar. E eu, pronto, estava-lhe a contar, e pronto, isto tudo para mim está a ser uma revelação, isto tudo é o que eu penso, isto tudo. E eu sei, se calhar um dia destes vou presa, porque as coisas que eu faço, e ele diz, vai presa, vai nada presa. E olha, acontece alguma coisa às crianças, fora estarem felizes e contentes, alguém se magoa. Sim, na verdade é muito raro, é muito raro. Mas pronto, mas esta coisa dele no fundo, dizer, é assim, mas é assim mesmo, é por aí o que... Claro. Sossega um bocado, não é, Teresa, também? Sossega um bocadinho, não é? Tipo, o facto claro, não é? Porque nós, não era para mim, era muito melhor ter as crianças todas sentadas dentro da sala. Era melhor, não sei, não era, porque eu não era capaz, mas saber que não era louca, nem outra coisa que a mim me fazia trepar pelas paredes, que era chamarem-me alternativa, mas alternativa porquê? Porque está, não é? Porque estou a viver a infância com estas crianças, sou alternativa. Vou arranjar uma fita à volta da cabeça e vou... Não, é isso, ou seja, é essa a intenção, não é? A intenção, e eu bato, pego sempre na questão da intenção, na intenção pedagógica. Está lá, não é? Tipo, é uma coisa que é pensada e é muito bem pensada, não é? E faz sentido, faz muito sentido. Claro, não é? E depois há uma coisa que é assim, as coisas que eu já sei que tenho mais likes é crianças a saltar nas poças. E as outras coisas todas, não é? Pois, há mais coisas que acontecem no Pinhão, não é? Claro, mas já sei, eu já disse, querem ver? Vou pôr crianças a saltar nas poças, vão ver a quantidade de likes. Mas pronto. Mas sabe que às vezes é um bocadinho isso, ou seja, nunca se consegue passar de cá para fora, também porque, por uma questão de... também não faz sentido, se calhar, não é? Fazê-lo. O processo, não é? O processo. Normalmente o que vem cá para fora são os resultados, mas se o resultado do Pinhão for saltarem nas poças, que seja esse o resultado, Teresa, porque é fantástico, não é? É um resultado fantástico e que, assim, eu acho que toda a criança, todo o adulto devia ter essa experiência um dia, de saltar dentro de uma poça. E se calhar temos muitos adultos que nunca o fizeram. Né? E se calhar... Não é tarde, podem fazer... Nada. Agora até é pegar nos filhos e ter essa desculpa de ir atrás do filho. Eu tenho na poça. Né? Tipo, olha, estávamos aqui a falar, né? A falar toda a noite, de falar daquilo que nós gostamos. Eu só queria agora, aqui para fechar, que deixasse uma palavra a quem nos está a ouvir, no sentido desta abordagem consciente para uma escola diferente, que é possível, que eu sei que acredita e que faz, porque não precisa de o dizer, o seu trabalho representa essa possibilidade. Apenas uma pequenina mensagem para quem nos esteja ainda a ouvir nesta altura. Não tenham medo e arrisquem. Arrisquem, saiam da zona de conforto. Custa, mas compensa. É só isto. Só isto. Né? Eu vou arriscar. Olha, Teresa, muito obrigada. Ficámos aqui Obrigada, mais umas horinhas a falar. E vamos continuar a falar nos nossos momentos. E fica à espera que passe a pandemia, sim, ou que vá levar a vacina. Também pois, tenho que esperar, não é? Venha lá, mas não pode ser só um dia. Não, vou de fim de semana, tipo, olha, sexta ou uma semana, passo uma semana. Pode lá estar uma semana. E pode logo ter a certeza que tem logo os miúdos todos à sua volta. Olha, no outro dia passei uma vergonha, fui lá com um senhor padre, por outras razões, e mal cheguei, que tinha aqueles miúdos todos aos gritos. Eu disse, isto é o senhor padre Miguel, e ele ia com um primo meu. E eles todos, Miguel, anda-me empurrar no balões, Miguel! Mais um para a brincadeira. Está combinado, eu aceito a proposta de empurrar balões e tudo, porque acho que a minha criança interior também precisa de visitar o Pinhão, acho que
também vai voltar às suas memórias, é muito bom. Por isso, olha, só lhe posso agradecer, Teresa, o facto de ter estado Eu também. Muito obrigada. Também às pessoas que nos estão a ouvir e que nos estão a ver. Também muitos comentários, bons comentários, as pessoas que ficaram fascinadas pelo Pinhão, pelo trabalho do Pinhão, e também fica aqui o convite também de procurarem e de irem saber mais coisas sobre o Pinhão, porque eu acho que é um também está tudo no Facebook. Também está tudo no Facebook. Está tudo no Facebook. E eu, por acaso, estive a ver, é a história, aquilo tem... Sim, faz sentido. E pronto, e agradecer então a quem cá esteve hoje também comigo, e também já agora avisar que amanhã estarei aqui também com a Inês Ferreira, às 21h30, como é mãe de Pinhões, a Inês é mãe de Pinhões. É mãe de Pinhões, e vai partilhar connosco esse seu lado também, de mãe, de mulher, de docente, na área da parentalidade consciente e dessa abordagem que ela também faz e que acredita também numa escola diferente. Por isso amanhã também esperem, que vai ser super agradável ouvi-la, porque é uma pessoa muito querida também e faz a diferença e que está a fazer o seu trabalho, o seu projeto e o seu percurso também consciente nesta área, que é muito, muito bonito. Por isso, olha, agradecer mais uma vez, Teresa, um beijinho e até à próxima. Beijinho, muito obrigada.